Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Ximenes, eu sou cirurgião plástico e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre os 4 tipos de cicatrizes possíveis na cirurgia de mastopexia. Já vou te dar uma dica no começo, fica até o final do vídeo porque a última cicatriz que eu vou falar é a que você vai achar mais interessante. Mas antes disso, aproveita, dá o teu like, encaminha esse vídeo para alguma amiga. Segue nosso canal, porque toda semana nós estamos aqui falando sobre cirurgia plástica de mama, de abdômen e de lipoaspiração. A mastopexia é a cirurgia que resolve o problema de flacidez na mama. A paciente que procura pela mastopexia é a paciente que notou que a mama caiu um pouco, geralmente após a gestação, geralmente após ter ganho peso, perdido peso, ou às vezes até por uma questão de idade. E qual é a principal preocupação das pacientes que me procuram no consultório quando tem que fazer uma mastopexia? A cicatriz. E é por isso que eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para você, para te falar dos 4 tipos possíveis de cicatrizes na cirurgia de mastopexia. E vou repetir, fica até o final, porque a última cicatriz que eu vou falar para você é a cicatriz que eu mais gosto de fazer, a que me dá mais prazer de fazer, de entregar esse resultado, e que as pacientes realmente ficam mais satisfeitas porque dão a ela a liberdade de usar um decote mais bonito, mais elegante, sem a preocupação com a cicatriz. A primeira cicatriz que eu vou te falar é a cicatriz periareolar, aquela cicatriz que fica apenas ao redor da areola. E que, portanto, parece ser a proposta mais interessante. Mas por que não é? Porque são raras as pacientes que se encaixam nessa possibilidade. Essa paciente precisa ter uma sobra de pele muito específica naquela região ao redor da areola. É uma paciente que tem uma flacidez muito pequena e que geralmente nem procura pela cirurgia porque é tão pequena a flacidez dela que não compensa fazer a cirurgia ou não faz com que ela se preocupe no nível de procurar pela cirurgia. Só para te dar um exemplo, a paciente que tem filhos, que já teve filhos, ela dificilmente vai se encaixar nessa proposta da cicatriz periareolar, justamente porque ela costuma ter uma flacidez um pouco maior e aí a gente não vai ter a possibilidade de usar a cicatriz periareolar. Então, isso é uma situação para pouquíssimas pacientes. Eu preciso atender aqui mais de 100 pacientes para encontrar uma que tenha essa possibilidade de encaixar uma cicatriz periareolar. Depois da cicatriz periareolar tem a cicatriz em pirulito, que além da cicatriz periareolar você tem aquela vertical apenas, simulando um pirulito, sem ter a cicatriz horizontal. Mas mais uma vez nós estamos falando também de um tipo muito específico de pacientes. São raras as pacientes que vão se encaixar nessa condição. É até curioso que é até mais comum a gente, embora seja raro, a gente encontrar alguma paciente que se encaixe na cicatriz periareolar mais do que naquela que precisa do pirulito. Geralmente a paciente que precisa do pirulito tem pequena flacidez nessa região, mas dificilmente ela vai ter uma flacidez que evite uma cicatriz horizontal também. Ou seja, são raras as pacientes que se encaixam nessas duas situações, da cicatriz periareolar e da cicatriz em pirulito. Não é uma questão de escolha da paciente nem de escolha do cirurgião, mas sim da forma como a flacidez da paciente se apresenta que permite a colocação desse tipo de cicatriz. E infelizmente são pouquíssimas as pacientes que realmente conseguem sair de uma cirurgia de mastopexia com essa cicatriz. E agora vamos falar da cicatriz mais comum, da cicatriz que você já deve ter visto em praticamente todas as suas amigas ou conhecidas ou no Google que fizeram cirurgia de mastopexia, que é a cicatriz em T, aquele T invertido. Você tem aquela cicatriz ao redor da areola, tem a vertical e tem aquela cicatriz horizontal. Cicatriz horizontal que pode ser menor ou maior, mas isso não é uma questão de escolha, vai depender de quanta sobra de pele você tem, de quanta flacidez você tem. Quanto mais sobra de pele, maior o tamanho dessa cicatriz. Quanto menos sobra de pele, menor o tamanho dessa cicatriz. E sabe qual é o grande problema dessa cicatriz horizontal, dessa cicatriz em T? É justamente o fato de essa cicatriz vir para a região do meio. E às vezes até subir mais, quase se encontrar uma com a outra. O que isso vai atrapalhar? Na roupa. Quando você quer usar um decote e não consegue por conta dessa cicatriz. Quando você quer usar um biquíni, tem que escolher um biquíni muito específico que cubra essa cicatriz. Então esse é o principal problema da cicatriz em T, é o quanto ela vai ficar visível nessa região do meio. E foi justamente isso que me fez ter a preocupação de tentar eliminar essa cicatriz, e a gente foi em busca de uma alternativa para isso. O que nos leva para o último tipo de cicatriz que eu vou falar, que é a cicatriz em L. Se você chegou até aqui e está curiosa para saber sobre a cicatriz em L, aproveita, não esquece de curtir, de compartilhar com a amiga e de seguir o nosso canal. Agora vamos falar da cicatriz em L, que é a cicatriz que eu mais gosto de fazer, que é a cicatriz que as pacientes têm gostado muito justamente porque elimina esse grande problema da cicatriz no meio, né? Deixando claro que a cicatriz em L é uma cicatriz em L para a lateral
e que, portanto, a gente consegue eliminar essa cicatriz aqui no meio, e o que vai facilitar muito a questão de uso de algum decote, de uso de biquíni. Isso resolve, portanto, um problema muito grande das pacientes. E foi isso que me encantou na cirurgia com cicatriz em L. Mas essa questão de colocar cicatriz em L, é só porque a gente decidiu fazer em L? É só assim? É tão fácil? Ah, tá bom, vou fazer só o L, eu não quero mais o T? Não, não é assim que acontece. A cirurgia, ela é toda realizada de forma diferente do começo ao fim para permitir que você tenha a cicatriz em L. Então é necessário um treinamento específico para isso. É por isso que poucos cirurgiões ainda fazem essa cirurgia com cicatriz em L, porque exige realmente um treinamento específico para você desenvolver esse trabalho de toda a tua mama lá por dentro, que é completamente diferente de tudo que se fazia antes com a cicatriz em T, para ter a possibilidade de fazer em você a cicatriz em L. E mais interessante ainda é que, tradicionalmente, quem fazia cicatriz em L, os poucos cirurgiões que faziam cicatriz em L, faziam com L ainda grande, com horizontal grande. E hoje em dia, para muitas pacientes, a gente consegue entregar uma cicatriz com L pequeno, com um mini L, em que essa cicatriz horizontal ela é pequena, uma extensão muito pequena, ou seja, a gente consegue reduzir muito a extensão da cicatriz. Se o grande problema era a cicatriz, a gente hoje consegue uma cicatriz muito menor. Com menos cicatrizes, você tem muito mais liberdade para usar certas roupas, para usar o biquíni, e menos medo quanto à questão de como a tua cicatriz vai ficar em termos de qualidade, né? Já que a qualidade da cicatriz também é outra preocupação. Quanto menos cicatrizes você tiver, menos preocupação você vai ter também com essa questão da qualidade da cicatriz. E é exatamente por isso que eu priorizo a cicatriz em L. É exatamente por isso que eu fui em busca da formação que me capacitasse para te entregar essa cicatriz em L. Porque é a cicatriz que eu mais gosto de fazer, é a cicatriz que eu mais noto satisfação nas minhas pacientes. Eu me preocupo muito com o seu grau de satisfação quanto à cirurgia. E se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, você pode me mandar essas dúvidas aqui nos comentários ou me mandar lá no Instagram, que a gente tem a interação diária mais frequente. E não deixa de curtir o vídeo, não deixa de encaminhar para amiga, não deixa de seguir o canal, porque toda semana nós estamos falando aqui sobre cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, cirurgia de lipoaspiração. Obrigado por ter assistido esse vídeo, um abraço e até a próxima. Se ainda não deu like, aproveita para dar o like nesse vídeo. Dificultando as coisas, né? Dificultando as coisas.